Donald Trump citou na sua sanção, na sua punição Magnitsky, Alexandre de Moraes, jornalista que Moraes prendeu por 1 ano por criticar o STF. Ah, não é possível de eu ter que ele ficou preso por crítica. Eu vou te mostrar. As sanções a Moraes são punição direta por uma de suas maiores atrocidades que você vai conferir aqui. Você que está me assistindo agora, você já criticou a STF nas redes sociais, com seus familiares? Eu aposto que já, né? Eu mesmo critico todos os dias, mas eu nunca ultrapasso o limite da crítica, o limite da lei. Hoje a gente precisa tomar todos os cuidados para que as críticas sejam sempre legítimas, porque senão cortam a nossa língua. Afinal, mesmo sem passar dos limites, sem fazer nada ilegítimo, tanta gente tem sido censurada e, como você vai ver agora, até presa. Agora imagine o seguinte, imagine as críticas que você já fez ao Supremo. Agora imagine você acordar de manhã com uma visita da Polícia Federal na tua casa. Você está preso! Tenha o direito de permanecer em silêncio, dizem os agentes da Polícia Federal para você. Pelo que, você pergunta? Como assim? O que eu fiz que eu não sei? E eles respondem, ora as bolas, você está preso por criticar o STF. Aí você vai olhar o que você disse que pode ter sido tão grave assim para a Polícia Federal aparecer na sua casa de manhã cedo para te levar para a prisão. E aí você vê na decisão do Alexandre de Moraes frases como estas aqui, ó. Olha aí. Na matéria da Gazeta do Povo, aspas do que o jornalista falou. É uma vergonha um poder tomar a atribuição de outro. Ou seja, é uma vergonha o Supremo atropelar o Congresso Nacional. Próxima frase. Sem liberdade não existe independência. Sem liberdade não tem independência. Se você tem liberdade para você agir, não tem como a gente ter independência como nação, como poderes. Próxima. Não tenho dúvidas da invasão do STF hoje, a qualquer momento, no ato de desespero do brasileiro de reaver suas liberdades. Diagnóstico, não está defendendo que se faça nada. Está dizendo o seguinte, pode acontecer uma invasão hoje, pode acontecer uma atrocidade hoje, pode acontecer ataques hoje, em razão de atos de desespero de brasileiros que buscam reaver as suas liberdades. Está fazendo um diagnóstico, não está defendendo nada, não está incentivando ação, não está pedindo nada, não está promovendo nada. Ponto. Ponto. Agora imagine o pior. Imagine que você ficou 368 dias preso, sim, preso por mais de 1 ano por conta dessas postagens que eu mostrei para vocês. Simples, inócuas, legítimas, não criminosas, que você fez com meras críticas ao Supremo Tribunal Federal. Foi exatamente isso que aconteceu com o jornalista Jackson Rangel, do Espírito Santo, cuja história viralizou novamente nesse final de semana, porque ele foi uma das vítimas de Alexandre de Moraes citadas por Donald Trump nas sanções da lei Magnitsky contra o ministro. E quem jogou luz do sol sobre essa história tenebrosa lá atrás e também agora foi a Gazeta do Povo, que jogou luz também sobre as diversas outras histórias que hoje nós conhecemos bem, como o caso da Débora. Olha só o que a Gazeta publicou neste final de semana. Acompanha aqui, ó. Jornalista citado pelos Estados Unidos em sanção contra Moraes passou 1 ano preso por criticar o STF. Olha só o que disse o governo americano sobre o caso dele como um dos exemplos de abuso judicial de Alexandre de Moraes, o que justificou as sanções da lei Magnitsky. Moraes deteve arbitrariamente o jornalista por mais de 1 ano em retaliação por exercer a liberdade de expressão, afirmou o comunicado do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, emitido em 30 de julho. Moraes investigou, processou e reprimiu aqueles que se envolveram em discursos protegidos pela Constituição dos Estados Unidos, submetendo repetidamente as vítimas a longas detenções preventivas sem apresentar acusações, apontou o texto. Eu tive a oportunidade, na primeira reportagem da Gazeta do Povo, de fazer uma análise jurídica desse caso do Jackson Rangel e eu fiquei absolutamente abismado com o nível de crueldade, de torpeza e de ilegalidade que eu encontrei nas decisões do ministro Alexandre de Moraes. O que ele fez com esse homem foi simplesmente monstruoso. Além desse homem ter ficado preso por mais de 1 ano sem denúncia, o que é ilegal e é uma prova de que ele não cometeu crime algum, porque se tivesse cometido algum crime, a PGR teria denunciado. Ele está usando tornozeleira eletrônica até hoje. Sim, você não ouviu errado.
Um cidadão que tem presunção constitucional de inocência. Ele não foi sequer denunciado, mas ele está cumprindo até hoje uma medida cautelar e vivendo o constrangimento e a humilhação dele ter que andar por aí com uma tornozeleira eletrônica presa ao seu tornozelo, como se fosse um bandido. Vejam aqui comigo alguns comentários que eu fiz lá naquela época sobre todas essas ilegalidades desse caso chocante e que expõe com clareza de detalhes o modus operandi abusivo do senhor Alexandre de Moraes. Olha aqui comigo. Os pedidos foram formulados pela Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, que não tem legitimidade para peticionar perante o Supremo Tribunal Federal, como eu expliquei naquela época. Segundo o que eu coloquei, a petição deveria ter sido indeferida imediatamente pelo STF e arquivada. Eu também apontei lá que o jornalista não tem foro privilegiado para ser julgado diretamente pelo Supremo e que ele foi preso sob o argumento de um suposto crime que sequer existe no Código Penal brasileiro, de fake news. E presta atenção, o STF está fazendo uma nova vítima agora, Eduardo Taliaferro, em situações muito semelhantes, porque Eduardo Taliaferro não tem foro perante o Supremo Tribunal Federal. E mais, o que o Taliaferro fez é protegido por lei de proteção a reportantes, que foi inserida na nossa legislação lá pelo pacote anticrime, para proteger quem reporta ilegalidades. E Eduardo Taliaferro tem que ter essa proteção, mas o Supremo está atropelando tudo para se vingar de modo muito parecido como está acontecendo aqui, aconteceu com o Jackson Rangel. Olha aqui, ó. O Deltan, eu, no caso aqui, ainda ressaltei que as frases citadas pelo jornalista foram meras críticas ao Supremo e que ele mesmo, o Deltan e eu, teria feito comentários mais fortes e incisivos. Isso faz parte do exercício regular do direito de liberdade de expressão e de imprensa, eu afirmei, apontando que, mesmo assim, Jackson Rangel foi preso sem crime e mantido na cadeia 11 meses a mais que o período máximo permitido para uma prisão preventiva regular. Mas, afinal de contas, o que é regular hoje no Brasil? O que Moraes fez com Jackson Rangel nunca poderá ser reparado. Mas o fato dele ter sido citado nas sanções que vieram com a Magnitsky como um dos principais exemplos de abuso judicial, justificando assim as punições da Magnitsky contra Alexandre de Moraes, é uma medalha de honra para Rangel. E um consolo de que, pelo menos em parte, ainda que não seja suficiente,